Bom, uma vez que a gente já definiu posição, nós vamos agora para a definição de translação, que está relacionada com a posição. Então, nós vamos considerar agora o caso de translações infinitesimais, definindo um operador da seguinte forma: vai ser um operador T de dx, que quando aplicado num AutoCAD x', ele vai produzir um outro AutoCAD, que vai ser x' mais dx. Basicamente, então, a gente provoca um deslocamento, né? Antes eu tinha x' e agora eu vou ter x' mais dx. Então, esse operador transforma um autovetor do operador posição em um outro autovetor. E aí, qual o efeito da ação do operador translação infinitesimal quando você tem um estado qualquer, ou seja, quando não é um dos autovetores da base, quando for esse estado qualquer alfa aqui. Vamos ver. Então, eu tenho esse operador T de dx' aplicado sobre alfa, né? Aqui, ó, a gente pode escrever a expansão de alfa na base dos autovetores de posição, né? Então, esse operador T, ele vai para dentro da integral, aqui nessa passagem, ó, e ele vai atuar sobre esse AutoCAD X duas linhas. Então, o que que ele vai produzir? Ele, como ele é o operador dx', né, atuando sobre esse AutoCAD x duas linhas, ele vai produzir x duas linhas mais dx', né, dentro dessa integral vezes o produto interno. Então, como x duas linhas é só um argumento de integração e vai varrer todo o espaço, a gente pode tranquilamente fazer essa substituição de x duas linhas, por exemplo, por x' menos dx'. Então, o que que vai acontecer aqui? Você vai ter o operador de translação dx' atuando sobre um estado qualquer alfa, né? E produzindo lá do outro lado essa expressão onde agora aquele x duas linhas mais dx', ele aparece aqui, ó, como x'. Por quê? Era x duas linhas mais dx', só que a gente substituiu x duas linhas por x' menos dx', né? Então, acabou ficando somente x' aqui nesse cat. E aqui, o x duas linhas? X duas linhas, então, foi substituído por essa expressão e ficou x duas linhas menos dx'. Então, se você olhar aqui, é a projeção do estado alfa sobre um novo vetor da base, né? Que também sofreu translação, como nesse caso aqui. Só que agora eu tenho x' menos dx'. Vou reescrevendo a última expressão que a gente viu. Nós vamos lembrar que a interpretação desse produto interno, né, de x alfa, ela foi vista como a função de onda de Schrödinger para x, e aí a gente vê que esse operador translação aplicado em alfa, ele transforma aquela expansão de alfa numa nova situação em que aqui vai aparecer a função de onda, mas a função de onda na posição x menos x' menos dx'. Então, nós observamos que o efeito da translação é de substituir o x' pelo x' menos dx' nas componentes x' alfa, nessa expansão aqui do operador alfa. Vamos agora ver algumas propriedades exigidas para o operador translação infinitesimal. A primeira delas é que o operador de translação seja unitário para que a norma do vetor não se altere. Então, se eu tiver o bracket de alfa alfa igual a 1, após aplicar o operador de translação, eu preciso continuar tendo o resultado igual a 1. Significa dizer que o adjunto de t vezes t tem que ser igual à identidade. Mas isso só vai acontecer se o adjunto de t for igual a t elevado a menos 1, ou seja,
o operador D tem que ser unitário. A próxima propriedade, ela diz que duas translações na mesma direção com os passos dx' e dx duas linhas deve equivaler à translação infinitesimal da soma dos dois passos, dx' mais dx duas linhas, o que faz um certo sentido, tem uma lógica natural isso aí. Então, se você tem um operador de translação de dx duas linhas mais dx', isso equivale a aplicar primeiro o dx duas linhas e depois o dx'. A próxima vai dizer que a translação inversa deve satisfazer a essa relação aqui, ou seja, você aplicar o operador inverso de dx' é o mesmo que você aplicar o operador de translação de menos dx', que desfaz, não é, a situação quando você aplicou anteriormente, por exemplo, o operador de translação em dx'. Então, você aplicar o inverso leva ao operador identidade. Você dá um passo para trás e depois de ter dado um passo para frente, também leva ao operador identidade. A próxima propriedade diz que a translação limite deve satisfazer essa relação, ou seja, quando você tem uma translação de dx mais o dx tende a zero, né? Ele é muito pequeno, isso equivale à identidade. Na verdade, esses dx eles são infinitesimais, né? O que essa relação está falando é que aplicar o operador de translação de dx' é quase que aplicar o operador de identidade. E isso leva à próxima propriedade, que diz o seguinte: a diferença entre o operador de translação infinitesimal e o operador identidade, ela vai poder ser escrita como uma expansão. Então, veja, eu tenho essa diferença aqui. Aplicar o operador de translação de dx é muito próximo de aplicar a identidade. Então, essa relação t de dx menos 1, ela pode ser expandida em uma série. O que essa quinta propriedade está dizendo é que nós vamos considerar somente o termo de primeira ordem dessa série, é uma série de Taylor, né? Somente o termo de primeira ordem dessa série ele vai ser considerado. Então, essa quinta propriedade, a diferença entre o operador de translação infinitesimal e o operador identidade é da ordem de dx', que é o termo em primeira ordem dessa expansão. Bom, nós vamos explorar um pouquinho melhor aquela quinta propriedade que nós vimos. Então, usando a última propriedade, nós podemos mostrar que uma possível forma para o operador de translação é essa aqui. Essa é uma forma que ela já foi vista anteriormente em mecânica clássica, e nós vamos aqui mostrar que é possível exprimir o operador de translação dessa forma. Lembra que a quinta propriedade que a gente viu no slide anterior era o quê? T de dx' menos 1 igual a C vezes dx', né? Então, essa relação aqui, ela está dizendo o seguinte: aquele C, ele pode ser escrito como menos I vezes K, onde esse operador K aqui, ele vai ser, as componentes de K são operadores hermitianos. Então, nós vamos utilizar essa relação e nós vamos mostrar que essa relação ela é conveniente para exprimir o operador de translação. Um exercício que, na verdade, não é um exercício, é acompanhar as passagens do livro, mas, para todos os efeitos aqui no nosso curso, nós vamos fazer como exercício, tá? Mostrar que esse operador satisfaz as 5 propriedades que a gente acabou de apresentar. Na verdade, está tudo lá, passo a passo, no Sakurai, é só você ir pegando e refazer. Vamos explorar um pouco mais
a relação entre esses dois operadores, o operador posição e o operador translação, nós vamos ver que o operador translação infinitesimal, assim definido, tem uma importante relação com o operador posição. Então, nós vamos ver mais para frente que esse operador translação, escrito naquela expansão que nós acabamos de ver, ele está relacionado com o operador momento linear, mas isso vai sendo apresentado aos poucos aqui para a gente a partir de agora. Nós vamos inicialmente tomar o comutador de x com t de dx, aplicado sobre o ket x' e aplicando, né, ou utilizando, escrevendo explicitamente o comutador aqui, nós vamos ter x vezes t dx' aplicado ao ket x' menos t vezes o operador x aplicado, atuando sobre o ket x'. Isso vai resultar o quê? Primeiramente, esse operador translação dx' aplicado ao ket x' vai resultar no ket x' mais dx'. E por outro lado, aqui no segundo termo, o operador x atuando sobre o ket x' vai resultar no alto valor x'. Então, agora reescrevendo aqui embaixo, nós vamos ter o operador de posição aplicado sobre o ket x' mais dx', resultando no alto valor x' mais dx' vezes o alto vetor, menos, e aqui em cima, ó, o operador translação dx' aplicado no ket x' vai resultar no novo ket x' mais dx'. E aí nós ficamos então com essa expressão final, onde nós podemos cancelar, olha, esse x' vezes o AutoCAD menos x' vezes o AutoCAD, sobrando apenas o que? O dx' vezes o AutoCAD x' mais dx'. Então, no final, nós temos que o comutador de x com t aplicado no AutoCAD x' vai resultar no valor dx' vezes o AutoCAD x' mais dx'. Então, considerando que esse estado x' mais dx' pode ser expandido em termos do estado x' e preservando os termos de até primeira ordem em dx', nós vamos ter, veja só, o que nós estamos considerando aqui? Que pegando esse x' mais dx', nós vamos expandir em torno de dx' e pegar somente o termo de primeira ordem, né? Então, é uma aproximação onde nós estamos, no final das contas, desprezando esse dx'. Nós chegamos nessa expressão, a partir daqui, nós chegamos nessa expressão aqui embaixo, onde o comutador de x e o operador de translação t aplicado sobre um AutoCAD x' vai ser aproximadamente, porque esse AutoCAD foi expandido e a gente pegou somente o termo de primeira ordem, aproximadamente dx' vezes o AutoCAD x'. Então, nesse caso, nós usamos essa aproximação, logo, esse AutoCAD x' pode ser qualquer cat de posição. E o conjunto de AutoCADs que formam a base do operador x vai ser um conjunto completo. Então, dessa forma, reescrevendo aqui a expressão, nós podemos, decorre que esse comutador de x com o operador translação, ele pode, aqui houve um cancelamento dos autoestados, né, para expressar que esse operador do comutador, né, de x com o operador de translação, ele corresponde a um dx', onde a gente colocou o operador identidade aqui para preservar o caráter de operador no segundo membro. Então, nós vamos lembrar que esse operador t
de dx', ele pode ser, a proposta é que ele seja escrito dessa forma. Como eu falei mais tarde, nós vamos ver que esse operador K aqui, que por enquanto a gente não sabe o que é, mas esse operador K, ele tem a ver com o operador momento linear, tá? Mas, lembrando essa forma do operador de translação, nós vamos então ter que esse comutador aqui em cima, ele pode ser reescrito dessa forma, onde o operador T foi escrito explicitamente. Aqui a gente só repetiu o segundo membro daquela relação e nós vamos então abrir o comutador. Nós vamos escrever explicitamente aqui, né, na definição de comutador, então x vezes essa expressão toda, que aqui está entre parênteses, menos esse mesmo termo, vezes x igual a dx' vezes o operador identidade. E, finalmente, aqui a gente pode aplicar a propriedade distributiva, né, onde tem dois termos que vão se cancelar quando x multiplica esse operador identidade aqui, que vai aparecer novamente aqui, ó, a identidade vezes x, que resulta no operador x e aí pode ser cancelado. Então, a gente vai ficar com menos i vezes x multiplicado por k dx, né? Mais i vezes k dx multiplicado por x, tudo isso igual a dx' vezes a identidade. Essa expressão deve valer sempre e, portanto, ela vale também para o caso particular, no qual a translação é infinitesimal na direção j. Lembrando que a gente está na representação tridimensional desses operadores, então nós vamos pegar o caso particular da componente j desse operador k e do deslocamento infinitesimal dx', que vai ficar dx' j. Então, a gente tem aqui a mesma expressão, mas agora eu estou pegando o kj e o dx' j. Agora, vamos reescrever essa expressão, colocando menos i em evidência e também o dx' j. E colocando entre parênteses o xkj e o kjx. Veja que aqui acabou aparecendo o sinal de menos, porque foi colocado menos i em evidência. E o lado esquerdo foi preservado, não aconteceu nada. Então, veja que o lado esquerdo, ele tem que se anular, com exceção da contribuição na direção j. O que isso significa? Bem, veja que, como aqui o operador x é tridimensional, somente quando eu usar a coordenada xj, esse lado esquerdo vai ser diferente de zero. Veja que nessa expressão, o dx' j, ele pode ser cancelado. E tomando o xj, a gente fica com menos i vezes esse termo entre parênteses, que é o comutador de xj, kj. Tudo isso igual a 1. Por outro lado, para i diferente de j, eu vou ter zero. Por quê? Porque esse operador kj, ele é essencialmente relacionado com a componente j da translação. Então, desse modo, o comutador de xi com kj, ele vai ser nulo. Portanto, o comutador de xi kj vai ser igual a i vezes o delta de ij vezes o operador identidade. Só um detalhe é que esse operador identidade, ele fica implícito quando essa expressão aparece no livro. Mas aqui a gente manteve para deixar bem claro o caráter de operador desse comutador. Bom, então vamos finalmente dar uma olhada para o significado físico desse operador K, que está relacionado com o operador de translação, que a gente está chamando de gerador de translação infinitesimal. Bom, nós vamos usar coisas já conhecidas da mecânica clássica, onde uma translação infinitesimal
ela é dada por uma função xp, né? Sendo que eu parto de um x e um p minúsculo e vou chegar num x maiúsculo, p maiúsculo, sendo que esse x maiúsculo é igual a x mais dx e o p maiúsculo continua sendo igual a p. Então, essa translação tem como função geradora da transformação f de xp, não é? Que é expresso através dessa expressão, e por similaridade nós vamos relacionar o operador gerador com a nossa translação infinitesimal com o momento. Então, igualando esse termo k, que até agora a gente não tinha definido, como um número de onda e usando a relação proposta por de Broglie, nós vamos ter esse k igual a 2π sobre lambda, que é igual ao momento linear dividido por h cortado. Então, nós chegamos nessa relação para cá partindo de observações que já eram feitas, né, de recursos matemáticos que já eram utilizados lá na mecânica clássica. A gente não vai entrar muito em detalhes, né, mas tem detalhadamente todo esse desenvolvimento desse termo K na mecânica clássica. O que interessa para nós aqui agora é que esse K que ele foi obtido a partir daquela expansão do operador de translação, ele está relacionado com o momento linear. Então, dessa forma, esse operador de translação P de dx, ele vai ser escrito explicitamente colocando aquele k agora como o operador momento linear dividido por h cortado e aquela relação que a gente tinha acabado de ver entre x e kj, onde aqui foi omitido o operador identidade, então está igual à notação do livro, ela vai ser reescrita substituindo o k agora por P sobre H cortado. O H cortado veio aqui para o outro lado, mas nós chegamos agora o quê? Que o comutador de posição e momento, ele vai obedecer a algumas regras, né? Nós temos o comutador de xi e pj igual a IH cortado vezes o delta de IJ. E o que isso vai significar em termos práticos? Que as variáveis xi e pi elas são incompatíveis. Por quê? Porque o comutador entre elas vai ser diferente de zero. Por outro lado, xi e pj são compatíveis, porque esse comutador vai dar igual a zero, delta vai dar zero, né? O comutador de x e pj, quando i é diferente de j, ele dá zero, portanto, essas duas variáveis elas são compatíveis. X e PI não podem ter um valor bem definido num determinado estado ao mesmo tempo, justamente porque XI e PI, então, são incompatíveis. E isso nos remete ao princípio de incerteza. A gente chegou nessa expressão aqui, só que estava representado por um operador genérico A e um outro operador genérico B. Aqui a gente já está reescrevendo utilizando os operadores x, i e pj. E aí nós vamos usar essa relação aqui para reescrever esse comutador dentro dessa expressão. Então, nós vamos chegar no módulo ao quadrado de IH cortado, em substituição a esse comutador aqui. Muito bem, quando eu pego o módulo ao quadrado do valor esperado, né, de IH cortado, bom, o valor esperado de IH cortado é IH cortado mesmo. Quando eu pego o módulo, ele vai dar H cortado, só que ele está elevado ao quadrado. Então, por isso vai surgir um H cortado ao quadrado e esse termo 1/4 que já estava aqui, já vinha desde a expressão inicial que a gente tinha obtido. Então, nós chegamos nessa relação que vamos chamar de relação de incerteza original de Heisenberg, que ela diz o que para a gente? Que o valor esperado
de ΔXi, que é a precisão, né, na medida de I elevada ao quadrado, vezes o valor esperado de ΔPi elevado ao quadrado tem que ser maior ou igual do que h cortado ao quadrado sobre 2. Isso por quê? Porque justamente as medidas de xi e pi, como se referem a grandezas que são incompatíveis, elas não podem ser medidas ao mesmo tempo e, portanto, elas vão obedecer a essa relação aqui entre das incertezas, né, entre essas duas medidas.